Amados, hoje foi um dia importante, né, na nossa nação brasileira, dia de cada um de nós exercermos a nossa cidadania. Que nós não podemos, de forma alguma, abrir mão do direito que nós temos. Nós temos esse direito garantido pela Constituição, de exercer a cidadania. Porque se nós não escolhermos os nossos representantes, alguém vai escolher por nós. E se escolher por nós, escolher errado, depois a gente não tem o direito de falar, eu não escolhi essa pessoa. Porque nós abrimos mão às vezes de escolher os nossos governantes, e vai lá alguém escolhe mal, e aí a gente fala, vixe, o que eu fiz? Eu devia ter participado. Então nós nunca devemos perder a oportunidade de participar. Se você tem essa oportunidade, participe, não deixe, não abra mão daquilo que é garantido diante da Constituição, para que você exerça o seu direito de voto. Amém? Glória a Deus. Deus sabe, nós essa semana estivemos aqui em oração na igreja, os irmãos e irmãs aí que estão de parabéns, foram sete homens e mulheres corajosos, que estiveram 3 dias na igreja orando, 2 horas por dia. Glória a Deus, foi uma guerra espiritual, mas nós vencemos em nome de Jesus, e Deus sabe o que está fazendo, e Deus está no controle dessa nação, e o Brasil é do Senhor Jesus, amém? O Brasil não vai se tornar uma Venezuela, uma Cuba, em nome de Jesus, amém? O Brasil será muito próspero, igual eu declarei na vigília. O Brasil será colocado por cabeça e não por cauda. E o Brasil, e nós devemos orar pelos nossos governantes, pelos nossos reis, para que haja paz sobre a nossa nação, amém? Glória a Deus. Eu às vezes fico meditando e pensando assim, que hoje às vezes as pessoas não entendem qual a necessidade que eu tenho de ir à igreja. Hoje está uma cultura, às vezes, segundo o último Ibope, as últimas pesquisas do Ibope, realizada aí, 40% da nação brasileira é cristã, evangélica. É cristã, crê em Jesus Cristo. 40%. Se nós temos um pouquinho mais de 200 milhões de brasileiros, 40% dá 80 milhões de evangélicos. Dos quais 40 milhões não frequentam as igrejas. Se titulam cristãos, filhos de Deus, discípulos de Cristo, mas não frequentam a igreja. Então eu fico meditando, e nas minhas orações eu peço para Deus para que Deus consiga se revelar cada vez mais ao povo, que o Espírito Santo derrame cada vez mais dele o entendimento, a revelação, por que nós precisamos ir na igreja. A igreja não pode ser algo forçado. A igreja não pode ser algo que eu tenho que ir porque alguém está me forçando a ir. A igreja tem que ser como uma outra necessidade. Nós temos necessidade de dormir, de comer, e nós temos necessidade de cuidar do nosso espírito que está dentro de nós, que faz o nosso corpo andar. E aonde nós alimentamos o nosso espírito? Na casa de Deus. Hoje, infelizmente, as pessoas têm um entendimento errado de que igreja é para tomar dinheiro das pessoas. Igreja é para tomar dinheiro das pessoas. Quando se diz assim, vai abrir uma igreja no bairro, naquela cidade, naquela rua, já vem lá mais uma igreja para pegar o dinheiro das pessoas. Esse é o entendimento das pessoas. Sendo que Deus constituiu a igreja, depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, Ele constituiu a igreja, a noiva. A nós somos comparados à noiva, Jesus o noivo. E nós vamos à igreja para nos alimentarmos espiritualmente, para que Deus revele aquilo que está de errado na nossa vida, para que a gente não seja destruído. Porque se nós continuarmos no caminho errado, no caminho da nossa carne, no caminho do mundo, nós vamos ser destruídos. Por nós mesmos. Deus não vai destruir. Deus vai deixar a gente caminhar. Igual um filho que você fala, um filho pequeno fala, não põe a mão na tomada, vai tomar choque. Não põe a mão na tomada, mas enquanto a criança não for lá em tomar choque, ela não aprende. E às vezes nós somos assim como filhos e filhas. Nós precisamos levar um choque. Nós precisamos algo acontecer na nossa vida que sacuda a nossa vida, que deixa a nossa vida abalada, para que a gente lembre que nós precisamos de Deus. Deus constituiu o primeiro homem, a primeira mulher, no jardim lindo e maravilhoso, chamado Jardim do Éden. E lá Deus constituiu árvores lindas e maravilhosas, que davam frutos enormes. E falou assim para o homem e para a mulher, eu vou deixar vocês aqui, e sirvam-se desses frutos.
E Deus, no final do dia, ele ia lá bater um papo com o homem e com a mulher, diretamente, assim, cara a cara. E ele se agradava de ter esse relacionamento, essa intimidade com o homem e com a mulher. Mas quando o homem e a mulher desobedeceu a Deus, comendo do fruto proibido daquela árvore, já que era de conhecimento, que eles sabiam das consequências, quando eles fizeram aquilo, eles foram expulsos desse jardim. Não que Deus havia expulsado eles, porque Deus pôs uma lei, uma regra, uma norma. Vocês não podem desobedecer essa norma. Mas eles foram lá e desobedeceram. E no ato de desobediência, eles foram mandados embora do jardim. A partir do momento que eles viviam no jardim sem roupa, estavam nus, e não havia malícia. Não ficava aquele desejo sexual um pelo outro, porque o sexo era uma coisa natural, era uma coisa que Deus criou para dar prazer ao homem e procriar, porque Deus falou, vocês dois agora vão povoar a terra, encham a terra de filhos e filhas. Aí quando foi mandado embora daquele jardim lindo e maravilhoso, que ficou lá para trás, e a mulher deu o braço para o homem, e os dois saíram caminhando, quanto mais eles caminhavam longe daquele jardim, mais distantes ficavam de Deus, mais se ia se esquecendo das coisas de Deus, porque quando foram expulsos do jardim, precisavam começar a trabalhar, para poder comer, porque no jardim não precisava trabalhar para comer, porque tinha comida farta em abundância, mas fora do jardim tinha que trabalhar, como tinha que trabalhar o dia todo, ficava cansado e se esquecia de Deus. Então aquela intimidade que eles tinham diariamente com Deus, foi-se, passar dos anos, passar do tempo, foi perdendo. E hoje acontece a mesma coisa com a humanidade. Muitas vezes as pessoas não compreendem por que eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus porque foi Ele que me criou, amém? E eu preciso de Deus porque é Ele que tem promessa de me levar para o céu se eu fechar os olhos essa noite, se eu morrer essa noite. Promessa do Senhor, que aquele que crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, será salvo, mesmo que morra, amém? Promessa de Deus, porque Deus nos guarda diariamente de todo mal, está na palavra, porque Deus nos protege diariamente do perigo, das setas noturnas, do perigo que sonda aí o mundo. Amados, é gente morrendo toda hora, a gente sendo destruída toda hora, e a gente não acredita, porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos protegendo, amém? Glória a Deus por isso, e a gente não vê, porque é algo que acontece no reino espiritual. E como a Camila leu lá em Provérbios 8:15, aqueles que me amam, eu amarei. 17, 8:17, começou no 13, né? 13, 14, 15, foi até o 17. 13, né? 13, 15 começou. 8:15, né? Mas eu achei interessante no 17. Aqueles que me amam, eu amarei. Aqueles que me buscam, será encontrado por mim. Eu encontrarei. Precisa buscar. É essa a necessidade de eu ir na casa do Senhor. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que conhecer meu Pai. Uai, se de repente eu venho ao mundo, não conheço meu Pai, e eu tenho a oportunidade de ir lá conhecer meu Pai de braços abertos para mim, por que eu vou falar não para o meu Pai? Não, Pai, quero te conhecer. Como que o Senhor é? O que o Senhor pensa? Qual que é a sua vontade? Qual que é o seu desejo? O que o Senhor pensa de mim? O que eu penso do Senhor? É esse tipo de conhecimento que Deus quer de nós. E esse tipo de conhecimento não se adquire do dia para a noite. Para você adquirir sabedoria, você precisa ir na escola, da primeira série à 9ª série, para aprender a ter conhecimento do mundo. Com Deus é a mesma coisa. Eu não aprendo do dia para a noite. Eu preciso diariamente buscar a Deus, demonstrar amor por Deus. Como eu demonstro amor por alguém? Se dedicando, buscando, amando, mostrando com atitudes que eu amo Ele. Agora se eu falar para Deus assim, Deus, eu te amo. Mas Deus, não estou nem um pingo com vontade de ir lá na sua casa. Amados, vontade de vir à igreja ninguém tem. Ninguém tem, a nossa carne é pecaminosa. Vontade de vir à igreja, ninguém sente. Pode perguntar para todo mundo. Você tem vontade de ir na igreja? Se tivesse todo dia? Eu não iria. Tem tanta coisa para fazer. Mas é natural, é da natureza humana, por causa que nós somos carne. Porque o mundo, ele domina sobre essa carne. Mas nós precisamos fortalecer o Espírito, para que o Espírito entre em contato com o nosso Espírito, o Espírito Santo,
e faz com que a gente sinta vontade. Amados, mesmo quando vai viajar, a gente não vem às vezes no culto, que nem domingo passado nós fomos viajar, não vinha ao culto, sente falta, amados. Eu sinto falta. Estava lá orando, falou, olha, tá para começar, ó, os irmãos estão se preparando, 15 para 7, 7 horas, o louvor está começando, 7h20, aonde eu estava? Longe, mas estava com o Espírito aqui, orando por vocês, intercedendo. Deus abençoa, guarda, protege, que dê tudo certo, abençoa o pregador da palavra, sabe, mesmo longe, em outro lugar, viajando, a gente cria tanto um hábito de buscar Deus, de vir à casa de Deus, que a gente não consegue ficar sem, porque a maioria das religiões, sabe o que é religião? A palavra religião vem do latim, significa religar. Religião, as pessoas falam, religião não se discute. A palavra religião vem do latim, significa religar. Religar quem? O homem, nós, a Deus. Deus quer religar o homem a Deus, isso é religião. Mas nós não seguimos religião nenhuma, nós seguimos o Senhor Jesus Cristo, amém? Que veio, que é um Deus, que desceu dos céus, que por amor a nós, veio aqui, viveu entre nós, com exemplos de vida, nos ensinando, deixando seus ensinamentos na palavra, para que a gente aprendesse, depois sendo morto numa cruz, sendo humilhado, ele como Deus, ele não precisava daquilo, e muitas vezes nós não suportamos, um pequeno defeito um do outro, uma pequena humilhação um do outro, às vezes a gente não sente vontade, para que eu vou na igreja, estou tão bem em casa, assistindo Faustão, assistindo jogo de futebol, brincando de videogame. Amados, nós não estamos perdendo tempo, vir à casa de Deus não é perca de tempo, amém? Vir à casa de Deus não é perca de tempo, você está ganhando, é o tempo mais precioso da sua vida, você está semeando no reino espiritual, você não está vendo isso, nós não estamos vendo, mas nós estamos semeando, e tudo que nós semearmos, nós vamos colher, tudo que nós semearmos, nós colhemos. Se muitas vezes o que nós estamos passando hoje foi fruto do que nós semeamos lá no passado, é a lei da semeadura, é princípio de Deus, o homem colhe o que planta, se eu não plantar no reino espiritual, na casa de Deus, eu não vou colher, eu tenho que plantar, dedicação, esforço, amor, tá, tudo bem, então eu compreendi, o que é a necessidade de vir à casa de Deus, que é muito importante para a minha vida, que na casa de Deus eu vou conhecer meu Pai, que na casa de Deus eu vou crescer, que na casa de Deus eu vou me tornar um adulto espiritual, que nenhum tipo de ventinho, de dificuldade vai me afastar dos caminhos do Senhor, porque as religiões elas ensinam doutrinas, mas nós cristãos, discípulos de Jesus, nós não somente aprendemos doutrina, também aprendemos doutrinas, mas não somente doutrinas, nós temos um diferencial que é o Espírito Santo de Deus, que nos mostra o caminho certo, que nos mostra a direção, que nos mostra se nós estamos no caminho certo ou errado, que nos orienta o que nós devemos fazer, o que não devemos fazer. O grande diferencial da nossa fé é o Espírito Santo, glória a Deus por ele, glória a Deus. Vai haver um dia que a igreja for arrebatada? Não, o Espírito Santo vai junto. O dia que Jesus voltar e levar a igreja do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai embora junto. E quem convence nós que nós temos necessidade de Deus é o Espírito Santo. Muitas religiões não entendem isso porque não têm uma comunhão com o Espírito Santo. Porque deixou-se de ter lá a casa de Deus física lá do Velho Testamento para ter a casa de Deus espiritual, que é a casa de Deus dentro do nosso coração. Deus habita dentro de mim e de você, amém? A partir do momento que você entregou sua vida para o Senhor Jesus, Deus habita dentro de você. Mas que tipo de Deus está dentro de você? Um Deus forte, poderoso, que quando vier a dificuldade, você fala assim, sai em nome de Jesus, enfermidade, sai em nome de Jesus, dificuldade, sai em nome de Jesus, que você tem autoridade. Para ter autoridade, eu preciso ser praticante. Eu preciso, Jesus já delegou, já te passou uma procuração para você exercer autoridade, mas muitas vezes nós não exercitamos a autoridade que o Senhor nos deu. Vem o problema, ai Jesus, tem dó de mim, não passa essa dificuldade. Jesus não vai fazer mais nada, ele já fez lá na cruz. Jesus não vai fazer mais nada, quem tem que fazer é eu e você.
Problema está na minha vida? Em nome de Jesus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou declarar, eu vou profetizar, o vale dos ossos secos vai sair, em nome de Jesus. É esse o diferencial? É esse o nosso diferencial, que às vezes nós temos dificuldade de entender. Aí tudo bem, nós compreendemos a necessidade de buscar a Deus, compreendemos que precisamos ir na casa de Deus, porque lembra que eu falei? 80 milhões de cristãos, filhos de Deus, dos quais 40 milhões estão fora das igrejas. Essa semana eu vi nas redes sociais a Mara Maravilha, que já foi cantora gospel e uma das melhores, dizer que ela não é mais cristã, que ela não participa mais de igreja nenhuma, que ela agora não vai mais à casa de Deus, que ela não precisa mais de ir na casa de Deus, mas que a vida dela está muito boa, não precisa mais. A palavra de Deus diz, né? Aquele que não perseverar até o final, infelizmente vai perder a oportunidade que Deus está dando para todo mundo, igualmente para todo mundo. A Patrícia, essa semana, na rede social, eu vi a Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, casada com um pastor, se converteu com filho de um pastor, conheceu o filho do pastor, o filho depois se tornou pastor também, casou com ele, foi para a igreja, estava firme na igreja. Agora eu ouvi dizer, lá nas redes sociais essa semana, que a Patrícia Bravanel separou do marido que é pastor, não vai mais às igrejas e casou com outra pessoa, que não era cristã. Fala para mim, será que a pessoa entendeu? Será que a pessoa entendeu que o bem mais precioso que nós temos com Deus é a nossa salvação? Salvação, mãe não salva filha, filha não salva mãe, salvação, marido não salva mulher, mulher não salva marido, salvação é individual. O resumo de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, salvação do homem. Você vai se salvar a si próprio. Mas o meu filho, não, se o teu filho, tua filha não buscar Deus, não vai ser salvo. Vai ser salvo aquele que buscar, aquele que ama, e Deus vai se encontrar, amém? Mas aí, eu sei que eu preciso ir à igreja, eu preciso participar da igreja, mas aí eu começo a ir numa igreja. Hoje também é outra coisa comum entre os cristãos. Começo a ir numa igreja, nossa, que igreja simpática, gostei daquele pessoal, um pessoal educado, um pessoal amoroso, um pessoal que se preocupa com a gente, e começa a frequentar aquela igreja, e começa a participar das atividades, e começa a andar junto. Mas o que acontece? Aí a gente vem para a igreja, né, começa a gostar, começa a frequentar, mas aí às vezes de eu olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para onde que nós temos olhado? Nós, filhos cristãos, homens e mulheres, filhos de Deus, da igreja, estou falando quem está fora da igreja, para onde que nós temos colocado os nossos olhos? Para onde? Aonde que eu olho, para onde que eu tenho olhado? Mas aquela igreja ali eu não gosto. Aquela igreja ali o pastor usa terno. Não gosto de pastor de terno. Aquela igreja ali o pastor não usa terno. Eu não gosto de pastor que não usa terno. Não, só estou dando exemplo, tá? Vem aqui, né? Naquela igreja as irmãs usam tudo saia. Eu não gosto de irmãs que usam saia. Naquela igreja as irmãs não usam saia, só usam calça comprida. Eu não gosto de igreja que usa calça comprida. Naquela igreja os irmãos pintam o cabelo. Eu não gosto de. E a gente está nisso, sabe? As pessoas hoje, elas olham, elas colocam os olhos nas pessoas, nos lugares, no tipo de roupa que as pessoas vestem. Mas as irmãs lá vêm com mini saia, que coisa feia, dentro da igreja. A gente olha para essas coisas. Para onde que a gente tinha que olhar, amados? Para onde que a gente tinha que olhar? Amados, eu não preciso me manifestar publicamente que eu não gosto de alguma coisa dentro da igreja. Porque Deus revela, Deus mostra para a gente. Eu não preciso falar para todo mundo, e eu não gosto de célula na igreja. Não precisa de ninguém falar que não gosta de célula. Se eu não vou na célula, é porque é um sinal que eu não gosto, eu não preciso nem falar. Já é
algo que eu estou demonstrando que eu não gosto. Ah, mas esse negócio de reunião na terça, líder, Tadel. Ah, eu não gosto de Tadel. Não precisa falar para ninguém, não precisa ficar falando um para o outro que não gosta, que não concorda com a visão da igreja. Não precisa, porque você já não vem mesmo. Se já não vem, eu sei que você não gosta. Porque se gostasse, estaria aqui. Aí a gente começa a frequentar uma igreja, a gente não concorda, visão da igreja dos corações, de cuidar um do outro, célula, né? Tadel, culto de celebração aos domingos, tem um mover a igreja, tem, né? Campanha de oração uma vez por mês, pelo menos, um momento de oração. Ah, mas eu não gosto dessa igreja. Eu vou naquela igreja ali, que ali tem bastante festa, tem bastante auê, ali tem palavra maravilhosa, o pastor não dá dura na gente, ele só fala de amor, ele só fala de coisas boas, mas a palavra de Deus não é só coisas boas. A palavra de Deus não é só amor. Não é só ficar passando a mão na cabeça do filho. O filho faz uma coisa errada, duas coisas erradas, três coisas erradas, e o filho, é isso mesmo, filhinho, você está certo. Não, nós nos enganamos. Palavra de Deus é a verdade. Palavra de Deus é sim ou não. Palavra de Deus, Deus se revela para nós, e Deus revela aquilo que está de errado em nós. É isso que é a palavra de Deus. E muitas vezes nós não concordamos com a palavra de Deus. Aí, né, eu vou na igreja, onde que eu tenho colocado meus olhos? Esse é o tema dessa noite. Aonde eu coloco meus olhos? Eu olho para a cruz. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Os meus olhos têm que ser, eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz. Eu não olho para pessoas, eu não olho para pastor, eu não olho para líder, eu não olho para branco, para preto, para rico, para pobre. Eu olho para a cruz. Para isso, eu tenho que colocar meus olhos em cruz. Porque o momento que eu chegar e falar assim, eu não vou mais na igreja, porque o irmão me maltratou. Não cola, não cola. Não é desculpa. Olha o que está escrito em Gênesis 3, leia aí. Olha Gênesis 3 que Deus fala, a partir do 8, 3:8. Eu olho para a cruz. Gênesis 3:8. Naquele dia, lembra que eu falei do jardim do Éden? O homem e a mulher estavam lá. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Aí, se estava escondendo, que alguma coisa errada fez, que filho quando esconde do pai, né? Eles se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que você está? O homem respondeu, eu ouvi a tua voz, quando estava passeando pelo jardim. E fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou, e quem foi para você que disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi você de comer? Deus perguntando para Adão. O homem disse, Senhor, sabe por que eu comi do fruto da árvore que você falou para mim não comer? Porque a mulher que o Senhor me deu, minha companheira, me deu a fruta e eu comi. Olha aí a desculpa. Olha as desculpas já, desde o começo. Então o Senhor falou, é a mulher? Então tá, vou lá na mulher. A Eva, né? Então o Senhor perguntou à mulher, por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Aí Deus foi na cobra, não está escrito aqui. E aí você, dona cobra, por que você mandou eles comer? A cobra olhou para trás e falou, vixe, o bicho pegou agora. Não tem mais ninguém para mim dar desculpa. Não está escrito na Bíblia, eu que estou acrescentando. Amados, tendência nossa é dar desculpa. A gente coloca os nossos olhos em outros lugares quando a gente vai à igreja. Coloca no irmão que às vezes me maltrata, do irmão que eu queria alguma coisa ele não me deu, na pessoa, no pastor que eu queria que fosse assim, não é assado. A gente coloca os olhos em outras coisas. E quando nós resolvemos, eu estou desanimado naquela igreja, eu não vou mais naquela igreja. Não é porque eu não gosto daquela igreja, não é porque as coisas que a igreja
executa é ruim para mim. Não. O que acontece? Eu começo a colocar desculpas. Eu começo a me esconder. É natureza humana. Dá desculpa. Você pergunta, mas por que aconteceu isso? Ah, não sei de nada. Amados, eu fico inconformado. Quanto tempo? Quanto tempo nós gastamos em coisas que não edificam, que não constroem? Amados, para trabalhar, todo mundo tem que trabalhar pelo menos 8 horas por dia. Né? Deus deixou estabelecido o trabalho, 8 horas por dia. Mas além do trabalho, onde eu gasto o meu tempo? Aonde eu gasto? Jogos, videogames, falatório, fofoca. Onde eu gasto o meu tempo? Aonde eu gasto? Eu não me conformo às vezes. Onde nós gastamos tanto tempo em coisas que não constrói, edificar e construir, que não constrói. Quanto tempo nós gastamos? Para onde eu tenho colocado os meus olhos? Quanto tempo nós gastamos em construir, em edificar? Eu estou lendo aqui hoje lá Provérbios, né? A irmã Camila leu lá na igreja. Olha, 8:15. Não estou entendendo direito isso aqui, né? Nossa, acho que eu vou lá na casa do pastor, né? Vou lá perguntar para ele, pastor, né? Pega a Bíblia, né? A gente deixa para lá. Onde eu tenho colocado os meus olhos? Aonde? As pessoas olham para a igreja e não querem participar mais. As pessoas que estão aí, que não conhecem a igreja, você convida para vir na igreja, não quer vir mais. Por quê? Porque os que estão dentro da igreja, muitas vezes, nós não somos modelos, exemplos para essas pessoas. Então você chama as pessoas e elas acham, porque a pessoa vem na igreja, porque a pessoa participa, a pessoa frequenta uma igreja, que toda pessoa que frequenta uma igreja, por causa da roupa que ela veste, sempre bem vestido, sempre com uma Bíblia debaixo do braço, as pessoas que olham aí de fora falam, nossa, né? A igreja só vai gente boa, gente ruim não pode entrar na igreja. Só gente boa. Aí quando nós que estamos dentro da igreja, vemos alguma coisa acontecer entre nós, a gente se escandaliza. Meu Deus, o irmão está fazendo isso, a irmã está fazendo isso, né? E as pessoas aí de fora também têm o mesmo pensamento errado. Pensamento errado. As pessoas que não vêm à igreja, elas olham para nós que estamos dentro da igreja e acham aqui que só tem gente certa aqui, correta. Só gente, porque, né, tudo bem alinhado, tudo bem vestido, tudo, né, tudo educado, tudo se comportando, né. Aí, amados, olha o que Jesus diz, Marcos 2,17. Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores, e não as pessoas boas. Então, uma coisa que as pessoas não entendem, às vezes nem nós, às vezes entendemos, que dentro da igreja só tem gente doente. Ah, pastor, eu não estou doente. Eu não estou indo, não estou tomando remédio, eu não estou indo no hospital, ninguém está cuidando de mim, eu não estou doente. Não é doente física, não é doença física. É uma doença pior, é doença espiritual. É doença que está na nossa alma. São marcas que muitas vezes as nossas vidas deixaram durante os longos anos de vida. Então, Jesus está falando assim para os mestres da lei: eu não vim para os sãos. O que é? A pessoa que tem saúde. Eu vim para os doentes. Uma coisa que nós temos que aprender, que dentro da igreja só tem gente doente, ferida, machucada, cheia de problema, cheia de dificuldade, que maltrata, que precisa de ajuda, que precisa ser tratada. É por isso que eu tenho necessidade de ir à igreja. Jesus então está nos comparando a igreja com o quê? Um hospital. É isso que as pessoas não entendem. Mas você não vai na igreja? Por que você age pior do que as pessoas que não vão na igreja? É isso que as pessoas falam da gente. Porque muitas vezes nós vamos à igreja, mas lá fora a gente não pratica o que a gente ouve. E aí as pessoas que vê, mas você não vai na igreja? Vou. Mas lá se o pastor não te ensinou, não? Pra você não tratar os outros desse jeito, pra você parar de maltratar,
você enganar, para você trapacear. O pastor não te ensinou, não. O pastor fala toda vez. E você não, tem gente do mundo que fala isso para o cara que é da igreja. Você não aprendeu isso ainda não? Mas a pessoa não entende que aqui só tem doente. Trapaceiro, enganador, mentiroso. E nós aqui, quando algum irmão pega e fala uma mentira, conta uma fofoca, a gente... o irmão falou isso, a irmã, meu Deus, não vou mais nessa igreja. Então, o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entra nela não, que ela vai ficar imperfeita, porque todos nós somos imperfeitos. Não existe igreja perfeita, meus amados. Jesus diz que Ele está preparando a noiva. Jesus está tratando nós. Todos nós temos alguma área da nossa vida que precisa ser tratada, amém? Deus deseja revelar as áreas escondidas dos pecados que existem em nós, né? 1 João 1, a mensagem que Cristo nos deu, que é a Bíblia, a palavra, e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nenhuma escuridão em quem? Em Deus. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e atitudes. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Amém? O desejo de Deus é nos limpar, é revelar o que está oculto nas nossas vidas. Mas ninguém pode saber meus pecados, aquilo que está errado na minha vida. A intenção de Deus é nos trazer para a igreja para revelar para nós onde que nós estamos errando. Através do quê? Da pregação. A pregação, o anúncio da mensagem, vai fazer com que a gente pense, medite e mude de direção. Porque se a gente ouvir a mensagem que é pregada, a gente ouve a mensagem, mas a gente não aprende e não pratica, qual que será o nosso caminho? O que acontecerá conosco? Seremos destruídos pelos nossos próprios pecados, que nós não deixamos Deus tratar. Por isso que Deus chama nós de hospital. Deus quer se revelar para nós. Deus quer mostrar que a área da minha vida eu preciso mudar. Amém? Glória a Deus. Colossenses 3:13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. É Deus que revela. É Deus que tem o desejo de revelar os nossos pecados. Mateus 10, 26 e 27. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E que vocês ouviram em segredo, anuncie abertamente. Para isso, essa é a maior dificuldade hoje das pessoas virem à igreja. Porque elas não querem que Deus revele o que está em oculto, o que está escondido. Os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Quando a palavra é anunciada, a mensagem é falada, e eu ouço, e aquilo lá vem de encontro, nossa, mas Deus está mostrando que isso aí eu preciso mudar. Eu estou mentindo? Nossa, eu não posso mentir mais. A palavra é falada para todos. Todos nós ouvimos a palavra. O que a gente faz com isso? A gente ouve, entra na nossa mente, eu entendo. É uma fé racional. Se é racional, porque eu estou entendendo. A palavra diz que se eu estiver tendo relações sexuais fora do casamento, eu estou em prostituição. Estou entendendo. E o que eu faço com isso? Eu tenho que parar. Deus está revelando que isso está errado, que eu não posso fazer isso. Eu estou mentindo para o meu pai, eu estou mentindo para minha esposa, estou mentindo para minha mãe. Mas Deus falou que o pai da mentira é o diabo. Mas o meu pai não é Deus.
E quem está na luz não pode viver, né, na escuridão. O que é isso, viver na escuridão? Viver no pecado, viver no erro. Então, amados, nós vamos à igreja para que Deus comece, a luz de Cristo, vai alcançando o nosso interior, e nós vamos descobrindo quais áreas da nossa vida está na escuridão. O que é a área da minha vida que está na escuridão? É a área que está fora da vontade de Deus. Se está fora da vontade de Deus, eu não tenho a bênção de Deus. Se eu estou dentro da vontade de Deus, eu tenho a bênção de Deus. Simples. Simples de entender. Fé racional. Eu entendo. Aí ela entrou na minha mente, ela tem que ir para onde? Para o coração. Mas muitas vezes no meio do caminho não vai. Eu ouvi, entrou na minha mente, em vez de ir para o coração, vai embora. Aí eu não vejo a minha vida prosperar, eu não vejo as coisas melhorar, eu não vejo as áreas da minha vida Deus atuar. Eu falo, nossa, que Deus é esse? Que não está vendo o que eu estou passando? Deus é amor, mas Deus é justiça. Eu tenho que olhar para a cruz, amém? Nossa tendência é cobrir as falhas. Quem que traz essa revelação? Quem que mostra a escuridão para nós? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo que não habita mais em casas feitas por mãos humanas, que habita em templos de carne e osso, que é o nosso coração. O Espírito Santo está aqui dentro. É o Espírito Santo que vai falar, para de andar na escuridão. Mas quantas vezes nós não damos ouvido para o Espírito Santo? Não, Espírito Santo, eu quero fazer do meu jeito. Deus fala, quer fazer do teu jeito? Faz, meu filho. Você tem livre-arbítrio, pode fazer. Mas você já foi alertado, eu já te avisei. Depois não reclame das consequências. Aí a gente não entende quais as consequências. Então o Espírito Santo revela para o homem as necessidades espirituais. É o Espírito Santo que sonda mente e coração. Salmo 139, 23. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. É Espírito Santo. Provérbios 21. Se você pensa que tudo que você faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que oferecer sacrifício. Sacrifício. Para oferecer a nossa oferta no altar de dinheiro, eu tenho que me consertar. Eu não posso trazer oferta, Deus não se agrada. Se eu trouxer a minha oferta no altar do Senhor, e o Espírito Santo já revelou qual área da minha vida está na escuridão, e eu não me conserto com Deus, Deus não aceita meu dinheiro. Eu estou indo na igreja, eu dou a minha oferta, meu dízimo, mas Deus não está se agradando. O que Ele quer mais? Ele quer o coração, Ele quer a atitude nossa, Ele quer ver a gente mudança de vida. Na Bíblia existem vários homens e mulheres que esconderam seus pecados, viveram na escuridão. Muitos começaram bem, mas muitos terminaram mal. Só a gente ler, só buscar conhecimento na palavra. Muitos homens esconderam seus pecados. O salmista Davi falou, enquanto eu escondi meus pecados, meus ossos se corroíam, me destruíam. Por isso que tem muitas pessoas doentes, enfermas, câncer, sendo destruída. É pecado, pecado, pecado. Não buscar a Deus é pecado, porque a gente sabe que existe um Deus que cuida, que guarda, que nos abençoa, e a gente não, a gente faz a vontade da carne. Tem que ser uma luta constante. Paulo falava assim, eu esmurro minha carne diariamente, mas o meu espírito luta contra a minha carne. É essa a nossa luta. Luta do espírito contra a carne, porque a carne só quer fazer o que não agrada a Deus. A nossa luta é contra a carne, o mundo e o diabo. É os três inimigos nossos. A carne, o mundo e o diabo. Mas o fulano não gosta de mim. Fulano me olha torto. Não é a pessoa, é o que age através da pessoa. A pessoa já está dominada pelo mal, certo? Então você aprendeu. Necessidade de ir na igreja.
Você viu que Deus revela a área de escuridão na sua vida? Então me fala uma coisa, por que nós temos que olhar para a cruz? Por que eu tenho que olhar para a cruz? Para que eu já estou preparado, você, já estamos preparados para negarmos a nós mesmos? Já estamos totalmente preparados para isso? Nós já amamos a Deus de todo o nosso coração, todo. Mais do que a mulher, mais do que a mãe, o pai, o filho, a esposa. Nós amamos Deus mais do que tudo. Nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós dialogamos com as pessoas. Na era da informação, o que mais falta é diálogo. Sabe qual diálogo que tem que ser feito? Olhando assim, nos olhos. Irmão, aquele dia lá que você chutou com a cadeira lá, não gostei não, tá errado. Arruma a cadeira lá, irmão. Tá bom? Obrigado, viu, irmão? Com amor e carinho, viu? Pode sentar. É esse tipo de diálogo. É esse tipo de diálogo que Deus quer ver. Mas nós vivemos na escuridão, temos medo de nos mostrarmos, e a gente fica digitando, mandando recadinho, mas não fala. Falando para os outros, mas não fala para o interessado. Tá? Nós estamos preparados para conversar com as pessoas? Nós estamos preparados para perdoar o erro das pessoas? Nós estamos preparados para ser exemplo para as pessoas? Para sermos referencial para as pessoas? As pessoas olhar o dia que nós estivermos lá deitadinho lá, na horizontal lá no caixão. Fulano não tem isso. Igual apareceu um candidato lá na eleição. Maior cara de pau. Eu não tenho um processo contra eu. Pode pesquisar, já saiu tudo da jornais e televisão que ele tinha mais de 40 processos nas costas. E vai lá na TV, não fica nem vermelha. Eu sou uma pessoa limpa, maravilhosa. Vote em mim. Desce, né? Muito cara de pau, né? Então eu estou preparado para ser exemplo. Eu estou preparado para ficar prestando atenção no pecado que fica me cercando todo dia e quer, escuridão todo dia querendo entrar na minha vida. Eu estou preparado para isso? Eu estou preparado para ensinar, para ir lá no meu irmão. Ô, irmão, vamos lá, vamos estudar a Bíblia. Conheço esse versículo aqui, você me ensina um, eu te ensino outro. Nós estamos preparados para ensinar um ao outro? Nós estamos preparados para aceitar a correção de Deus, do nosso líder, do nosso governo, da palavra? Nós estamos preparados para aceitar a correção? Nós entendemos o amor de Deus? Nós entendemos o amor de Deus? Para isso que eu tenho que olhar para a cruz. Para isso que eu tenho que olhar para a cruz. É para isso. Mateus 16, 24. Eu não vou ler que não vai dar tempo, amados. Fala que nós devemos negar a si mesmo. Não é fazer a nossa vontade, fazer a vontade de Deus. Por isso que eu falei, você está preparado para se negar a si mesmo? Mateus 16, 24. Negue a si próprio. Nós amamos a Deus de todo o nosso coração. 1 João 2, 3 ao 5. O nosso coração está metade no mundo, metade em Deus. Metade nos filhos, na esposa, no marido. Onde está o nosso coração? Porque a Bíblia diz, aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Muitas vezes a gente não vai à igreja porque a gente... não, tem uma coisa mais interessante. Vou ficar lá, né? Com a pessoa, com o meu filho, com a minha filha, né? A gente troca, inverte os valores, Deus e Deus. Perdão, Colossenses 3, 13. Perdão, eu falei se nós estamos preparados para perdoar. A Bíblia diz, Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros em amor. Lembrem, nós somos um hospital. Um hospital, só tem gente doente aqui. Quando você vê um irmão mentindo, é doença. Quando você vê um irmão fofoqueiro, é doença. Essa é a doença espiritual. É a pior doença que existe. Doença física, você toma remédio que sara. E doença espiritual, quem tira? Benzedeira? Macumbeiro? Espírita? Quem tira? Pastor? Palavra de Deus. Palavra de Deus tira a doença espiritual. Né? Exemplo, 1 Coríntios 8,13 diz assim: se o alimento faz o teu irmão pecar, eu não como mais o alimento, para não ser o causador
dele pecar. Então, olha o ponto que chega. Deus nos ensina. Se eu estou bebendo, se eu estou usando alguma roupa que escandaliza outras pessoas, se as pessoas ficarem escandalizadas comigo, eu tenho que abandonar. Mas por que eu quero trazer argumentos que eu estou certo? Não, tem que abandonar, porque se está escandalizando o irmão e vai fazer ele pecar, eu tenho que evitar isso aí. Eu tenho que evitar. Isso é esse exemplo. Isso é esse exemplo. Outros motivos, eu tenho um exemplo aí de roupa, outros motivos, mentira, fofoca, um monte de situação. Pedreiros, eu contratei pedreiros no meio desse mês passado para fazer o reboco lá em casa. O pedreiro viu os encanamentos lá no chão e falou assim: ô, senhor Edmilson, senhor Edmilson, eu conheço um rapaz lá em Brodowski, o senhor dá esses canos aí para ele, de qualquer marca o cano, pode ser o cano mais ruinzinho que tiver, mais fraco, e ele te dá os melhores canos para você, da Manco e da Tigre. Olha a proposta que eu tive. Eu fiquei pensando assim, diabo. Eu não fiquei com raiva do cara, que ele está na ignorância. Olha o diabo usando ele, diabo. Você está querendo que a minha casa se transforme em maldição? Você não vai me pegar, filho. Porque está escrito na palavra, né? Que eu não devo ser fraudulento, que eu não devo ser corrupto, que eu não devo me vender, me vender para o mundo igual as pessoas fazem. Uma ofertinha barata, só para me seduzir, vai te dar o tigre da Manco e da Tigre, que são os melhores, né? Touro, ele é tão touro, o diabo. Sabe por quê? Porque ele nem viu a marca do cano que estava lá. Que Deus já tinha me dado o melhor. O cano estava lá, já era Tigre, já. Glória a Deus. O diabo me oferecer migalhas, toma, né? Eu falei para ele, não, muito obrigado, né? Deixa o cano aí mesmo, tá bom. Não fiquei com raiva dele. Não pode ficar com raiva, tem que ser exemplo. O perigo do pecado, Mateus 18, 6, 9. O pecado não destrói somente nós mesmos. O pecado destrói todo mundo que está ao redor. Pecado, muitas vezes, nosso pecado, nossas atitudes erradas, destrói nossos filhos, destrói nossas esposas, nossos maridos, destrói nossos patrões, destrói familiares que não tem nada a ver com o nosso pecado. Às vezes o nosso pecado atinge as outras pessoas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o pecado. Mateus 18, 15, 17, ensinar seu irmão na fé. Se o teu irmão está errando, está doente espiritual, vai lá e mostra para ele. Irmão, não mente não, é feio. Irmã, para de mentir, que coisa feia. Isso aí é amor. Mas eu não gosto de corrigir ninguém. Não. Mas dentro da igreja nós temos que corrigir uns aos outros, para aperfeiçoar, para melhorar. E não tem que esse negócio de ficar bicudo. Estou bicudo. Parece criança, estou bicudo. Falou para mim que eu estou mentindo. Não, filho. Mateus 18, 15. Mostra o erro. Mas o que fala Mateus 18, 15? Em particular. Nada de humilhar ninguém. Nada de chegar no meio da igreja. Irmãos! Chama lá no cantinho, vem cá. Vamos conversar? Né? Não gostei não, está errado, não sei o quê. E os dois vão conversar. Né? Mostra o erro. Se não ouvir, chame uma ou duas testemunhas. Você chamou a pessoa no particular, ela não quis te ouvir, chama duas testemunhas, uma, duas. Se diante das duas testemunhas não ouviu, continua fazendo, conte para a igreja. Aí sim chega no ponto de contar para a igreja, né? Se não ouvir, contou para a igreja e continua mentindo, expulsa da igreja. Eu posso expulsar, o estatuto da igreja permite. Posso expulsar a pessoa, baseado na palavra e no estatuto que eu tenho na igreja. Por isso que o pastor tem que, em certos casos, entrar no meio da conversa. Porque eu estou vendo os irmãos não estão resolvendo, não conseguem se entender, fica batendo cabeça. Eu falo, já chamou testemunha? Já falou vocês dois em particular? É essa a orientação que eu dou. Não está ouvindo? Próxima vez você fala, eu vou chamar o pastor. Chama eu que eu vou lá, no meio da conversa. Aí se eu for, não pode, vou orientar, vou orar, vou pedir para parar com isso, vou mostrar a luz. Se não parar, eu venho para a igreja. Eu já participei disso, eu tenho 22 anos de conversão. Eu já participei da outra igreja, eu me converti na Batista Renovada. Da outra igreja que eu participei, tinha um irmão lá tão rebelde, e por cargas d'água, infelizmente, ele se chamava o mesmo nome que eu,
Ele era tão rebelde, mas tão rebelde, que ele não ouvia pastor, não ouvia irmão, não ouvia nada. E continuava só fazendo coisa errada na igreja. Só coisa errada. Até o ponto do pastor expulsar ele. Irmão, você está convidado a ir embora dessa igreja. Certo? Para não contaminar os demais. É assim que funciona. Aceita a correção? Provérbios 15:5 fala sobre o tolo e o sábio. Que quem ouve a correção é sábio. Que quem despreza a correção é tolo. Provérbios 14:8 diz que a pessoa que tem juízo e a que não tem juízo, né? Pessoa que tem juízo e a que não tem juízo. Quem aceita a correção é porque é uma pessoa juizada, uma pessoa humilde. Realmente, né? Eu preciso mudar, né? Mas não estou conseguindo, né? Ajuda eu. Vamos orar. E Deus vai entrar. Deus quer ver humildade em nós. E por último, entender o amor de Deus. Essa que eu vou ler, Filipenses 2. Entenda o amor de Deus. Filipenses 2:6. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Só que no 6, ele tinha a natureza de Deus. Ele tinha a coroa, o trono, a glória, os anjos, tudo adorando ele. Ele deixou tudo por amor a mim e a você. Você entende esse amor? Você entende esse amor? Quando eu ouço que uma pessoa abandonou Deus, não tinha amor, não tinha motivação correta. Quando uma pessoa não tem interesse para buscar Deus, para amar Deus, ela não conhece Deus realmente. Porque nossa religião, que também é uma religião, cristão, é uma religião também, a nossa religião não é apenas de palavras. Nossa religião é de experiências. Experiências. Conversa com os irmãos mais velhos na fé. Você que é jovem, pergunta para o teu pai, para a tua mãe, as experiências que ele já teve com Deus. Pergunta para o irmão mais velho. Irmão mais velho, me conte as suas experiências com Deus. E você, irmão, você jovem, às vezes novo que está na igreja, você precisa ter as tuas experiências com Deus. Porque quando você tem experiências com Deus, você entende e você só olha para a cruz. Só para a cruz. Você não olha para mais nada. Você não olha mais para o defeito dos outros, você não olha para os outros que estão bicudos, você não olha para quem está bravo, você não olha para pastor, você não olha para mais nada. Você acha que eu também não olho? Você acha que eu também não vejo? Você acha que eu também concordo com muita coisa? Para mim muita coisa é pesada às vezes. Mas eu tenho que olhar para a cruz, entender, amar, tratar. Eu coloquei assim, eu olho para a cruz produz o melhor de mim. O pior fica lá na cruz. Amém? Tiago 1:21. Não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Porque quem é apenas ouvinte é igual pessoa que se olha no espelho e não reconhece a própria imagem dela. Quem é somente ouvinte da palavra, ouve, mas não entende que precisa olhar para a cruz. Eu vou à igreja porque eu olho para Jesus. Eu vou à igreja porque eu preciso de Jesus. Eu vou à igreja porque eu preciso aprender mais de Jesus. Eu preciso que o Espírito Santo revele a área de escuridão na minha vida para que essas áreas saiam. Porque se eu participar da Santa Ceia do Senhor, que é todo primeiro domingo do mês, em escuridão, em pecado, eu estou trazendo condenação para a minha vida. Por isso que muitos de nós estão doentes e muitos já morreram. 1 Coríntios 11:28. 1 Coríntios 11:28. Ao participar da Santa Ceia do Senhor, que é fazer em memória de Deus, nós estamos relembrando a morte dele na cruz, nós não podemos fazer em pecado. Tem que se consertar primeiro. Tem que pedir perdão para Deus, tem que se consertar com a pessoa. Não participa só por
só por comodismo, só para os outros não ficarem reparando em você, não participa. Tem muitos irmãos que fazem isso. Pastor, esse mês eu não participei da ceia porque está acontecendo isso. Falei, amém, Deus abençoe. Tenha consciência, por isso que não fica doente, por isso que às vezes não está morrendo espiritualmente. Mas muitos morrem espiritualmente, muitos estão afastados de Deus, porque participam da mesa do Senhor indignamente, porque isso aqui é santo, as coisas de Deus é santo, não pode ser uma coisa normal, tudo é normal, não, é santo, é sim ou não, ou eu estou na luz, ou eu estou na escuridão. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aí dentro, no meu coração. Espírito Santo de Deus, nos ajude a não ficarmos olhando para as pessoas, para ficar olhando as doenças das pessoas. Mas, Espírito Santo, nos ajude a entender melhor a Tua vontade e a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, de ensinar, de orientar, de corrigir uns aos outros. Espírito Santo de Deus, nos corrija, nós te damos essa liberdade, para que o Senhor trate de cada um de nós, conforme a Tua vontade. Se há algo em nós que precisa ser tratado, nós queremos abrir o nosso coração, nós queremos deixar o Senhor entrar, porque eis que o Senhor está à porta e bate. O Senhor não vai entrar se nós não autorizarmos, e eu autorizo o Senhor a entrar no meu coração, e mudar, tratar, curar, tirar toda a escuridão do meu coração. Eu quero ser somente luz, luz e alegria, para que eu possa brilhar e refletir a Tua glória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja hoje para sempre com todo o povo de Deus. Que Deus possa nos abençoar esse mês de outubro, que nós possamos ter um mês muito abençoado e que essa nação possa ser uma nação próspera e possa ser cabeça. E que todos glorifiquem o Senhor e verá que há um Deus que cuida do seu povo aqui nesse lugar. Amém?